Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Momento Saúde. E hoje nós estamos com um bate-papo muito bacana com a nossa parceira Lisete Gliber Souza, nutricionista clínica, onde ela é pós-graduada em nutrição clínica e estética, mestre em saúde da criança e do adolescente, presidente da Associação Gaúcha de Nutrição, onde nós vamos falar sobre dieta low carb, jejum intermitente e dietas da moda. Seja bem-vinda, Lisete, ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, então, falando com vocês. Muito bem. Vamos começar, então, entendendo o que é a dieta low carb. A tão falada dieta low carb, né? Bom, quando tem uma grande confusão, né? A dieta low carb, ela é uma estratégia, ela não é uma dieta, já começa por aí, né? Então, assim... existe uma diferença entre low carb e zero carb. As pessoas acham que quando falam em uma dieta low carb, não pode carboidrato, nada de carboidrato. Então, assim, retiram tudo, fruta, verdura, é somente proteínas e gorduras, né? E low carb não quer dizer isso, né? Low é menos, é redução. Então, mesmo quando se fala numa dieta low carb, a gente ainda está falando que em torno de 40% da nossa alimentação é carboidrato. Né? Então, assim, low carb é menos, não zero. Isso é a questão mais importante de entender. E daí, assim, se a gente reduz um grupo, a gente aumenta outro. Então, no momento em que a gente reduz carboidrato, a gente vai aumentar gorduras e proteínas. E aí, a gente tem que cuidar que tipo de gordura e proteína a gente está colocando. E também não pode zerar o carboidrato, porque senão vai ficar com excesso de proteína e de gordura, né? Então, o importante realmente para a gente falar sobre a low carb é que assim, ó, a gente tem que reduzir, não eliminar. E o mais importante, além de reduzir, é qualificar o carboidrato numa dieta low carb adequada, que não é uma dieta da internet, que é uma dieta que é uma estratégia bem utilizada por uma nutricionista, né, que vai ser usada em alguns momentos e não o tempo todo. Ela pode ser usada como uma estratégia no momento em que atingiu o platô, que vem emagrecendo e aí o metabolismo se acomodou. Bom, a gente usa uma low carb, usa um jejum intermitente, usa alguma estratégia para mexer nessa acomodação do organismo, né? E que assim, quando a gente está retirando o carboidrato, as proteínas e as gorduras que a gente coloca têm que ser de boa qualidade. E os carboidratos que fizerem parte, eles têm que ser de boa qualidade e nos momentos adequados. A grosso modo, quem poderia fazer essa dieta? Tá, pois é, tem essa questão, né? Então, a primeira questão dessas estratégias é assim, não é para todo mundo. E esse é o grande problema dessa questão de estar na internet, né? Porque é uma estratégia importante, tem seus prós, pode ser utilizada, mas ela viraliza na internet como sendo ideal para todo mundo, a solução de todos os problemas, um milagre. Então, se faz de maneira inadequada, como eu disse, tem todas essas consequências. E assim, não é para todo mundo. Quem tem problema de colesterol não pode fazer uma dieta low carb. Quem tem problema, por exemplo, de hipoglicemia ou é diabético, nossa, é um risco enorme fazer a low carb, né? Crianças em idade de crescimento, atletas, pessoas que fazem muita atividade física, não pode fazer low carb, né? Idoso tem que ter muito cuidado, sabe? Tá perdendo já muita massa magra por si. Então, assim, não é para todo mundo, né? Tem que ser avaliado caso a caso. E esse é o grande problema de virar moda e estar na internet. Perfeito. Bom, pessoal, vocês acompanhem até o final do vídeo, que nós vamos estar com a Lisete fazendo uma receitinha de um lanche rápido e muito bom, muito gostoso. Vamos continuar aqui, então, para a gente entender um pouquinho mais sobre o jejum intermitente. O que seria o jejum intermitente? Tá. O jejum intermitente, então, né, também da mesma forma que a low carb, é uma estratégia que tem algumas vantagens, porque o jejum intermitente, qual é a ideia dele, né? É fazer com que o corpo justamente saia do conforto, né? Tu faz um período de jejum e aí ele vai ser, não tendo a energia vindo do alimento, ele vai ser obrigado a utilizar das reservas. Teoricamente seria isso, né?
Mas tem todas essas questões que eu falei, né? Primeiro, que assim, existem muitos tipos de jejum intermitente, né? Existe o jejum intermitente metabólico, existe o jejum intermitente calórico, existem diversas formas de fazer isso. Existem várias maneiras de fazer, vários protocolos de fazer isso, tá? Ou seja, de 12, de 16, de 24, ou seja, muitas formas de fazer jejum intermitente. E isso é largado na internet de uma maneira irresponsável que todo mundo acha que pode fazer. E da mesma forma, não é todo mundo que pode fazer jejum intermitente, muito pelo contrário, ele é mais perigoso ainda. Pessoas que têm alguma questão assim com ansiedade, sabe, com compulsão alimentar, a gente tem que fazer exatamente o contrário, a gente não pode botar horários para essa pessoa comer, ela tem que aprender a ouvir seu corpo, ela tem que comer quando tem fome, parar de comer quando tem saciedade. Uma pessoa que tem uma tendência a um transtorno alimentar, se faz um jejum intermitente, é um pulo para um transtorno alimentar de anorexia, de bulimia, de compulsão, de coisas assim. Então, não é para todo mundo. Ela é muito interessante para atleta, porque da mesma forma, se tu fica 12, 14, 16 horas sem se alimentar, né, vai utilizar massa magra. Então, uma pessoa sedentária não pode fazer nem low carb e nem jejum intermitente. Né? Porque ela vai perder massa magra. E um jejum intermitente bem feito, por exemplo, para um atleta, para fazer uma promoção de renovação de células, para fazer uma promoção de produção de novas mitocôndrias, para aumentar a capacidade respiratória. Sim, tem suas características, né? Mas assim, não é para todo mundo. Tem pessoas que vão passar muito mal, tem pessoas que vão arrumar transtornos, crianças, gestantes, diabéticos. Nem pensar tu ficar tantas horas em jejum. Né? Então, assim, tem sim algumas vantagens de ser utilizada para algumas pessoas em alguns momentos da vida e também, assim, tem que ser estabelecido por um profissional. Qual o tipo adequado para ti? É o metabólico? É o calórico? Quantos dias por semana? Quando é interessante fazer? Quando não é interessante fazer? Não é assim, para todo mundo. Que funcionar para ti, deve funcionar para mim também, não é bem assim? Não. Senão seria fácil, né? Com tanta informação que tem na internet, todo mundo seria magrinho, né? É verdade. Fio, não teríamos problema de obesidade no mundo. Bom, Lisete, vamos então falar um pouquinho das dietas da moda. Claro que a gente já falou sobre o jejum intermitente, a dieta low carb, que não deixa de ser dieta da moda, né? Com certeza. Mas fala um pouquinho mais do que tu acha dessas dietas que a gente encontra aí pelas blogueirinhas, Instagram. Essas questões que eu falei, né? Porque assim, hoje as que estão mais na moda são jejum intermitente, low carb. Mas a gente vê muita coisa por aí, por exemplo, a dieta cetogênica, que as pessoas nem sabem o que é, mas se tu abrir, tem lá, receita cetogênica. Gente, são coisas, são também da mesma forma estratégias, né? Uma dieta cetogênica, por exemplo, ela é muito boa a ser utilizada para quem tem uma doença, para quem tem, por exemplo, crises de epilepsia, já existem estudos, tá? Mas assim, para ver o nível da alteração no corpo da pessoa, que ela interfere a nível neuronal. Então, tu imagina alguém fazendo isso assim, sem o menor conhecimento. E a gente abre a internet e tem um monte de receita cetogênica, as pessoas nem sabem o que é cetogênica. Cetogênica é uma dieta zero carboidrato, pouquíssima proteína e a base de gordura, sabe? Então, assim, é muito arriscado tu fazer uma dieta da moda sem uma orientação, né? Então, esse é o grande problema, porque muitas vezes tu elabora uma dieta como esta para tentar resolver uma doença, uma patologia, né? Um jejum intermitente para alguém que tem que fazer um jejum num período porque tá com um problema intestinal, por exemplo, né? E de repente viu que emagreceu, então agora é a dieta para emagrecer, a dieta da vez. Geralmente assim, alguma coisa foi feita para um objetivo, né? E tem como consequência a perda de peso. Bom, agora é a dieta da perda de peso. Então, assim, é muito complicado. Cada pessoa tem o seu metabolismo, a sua rotina diária. E é bem isso que funciona para um, não funciona para todos, né? Então, assim, eu posso ter feito um low carb, mas eu faço atividade física, eu como no low carb os alimentos adequados, uma gordura de boa qualidade. Na hora que eu vou me exercitar, eu como carboidrato, eu fiz tudo certinho e foi ótimo pra mim. Mas daí, pra outra pessoa que é sedentária, pra outra pessoa que não come gorduras boas e só gorduras saturadas e inflamatórias, vai ser péssimo, vai inflamar, risco cardiometabólico, colesterol. Então, assim, muito cuidado. Eu digo, a internet tem coisas boas, porque no momento em que a gente quer, por exemplo, uma receita, é muito fácil. Tu chega lá e tem muita coisa, né? Tem também muito artigo científico,
científico, muita informação importante, mas a gente tem que ter muito cuidado em ver quem está colocando essa informação, né? É um nutricionista, porque o nutricionista estudou para isso, ele sabe as consequências metabólicas, fisiológicas, a gente estuda muita fisiologia, bioquímica, sabe? Para anatomia, para entender o que uma mudança alimentar promove no organismo. Isso tudo dá pra gente entender que a questão nutricional com essas dietas, ela é tão grave quanto a gente tomar uma medicação sem uma receita médica, sem um controle médico, né? Exatamente. Exatamente, é muito arriscado. Então, assim, muito cuidado com o que é publicado. Vê quem está publicando, sabe? É um nutricionista? Bom, já dá para ouvir, ele pelo menos tem conhecimento. Não é nutricionista? Não é o adequado para falar sobre alimentação. Outra coisa que a gente encontra muito, com muita facilidade nas redes sociais, é aquelas pílulas emagrecedoras e que, nossa seria tão bom se tivesse um milagre, né? Seria tão bom se tivesse um milagre para todo mundo. É verdade. Bom, então agora pra gente fechar essa parte das dietas, qual seria a forma de emagrecimento saudável que as pessoas devem seguir? Bom, em primeiro lugar, as pessoas devem ter em consideração que um emagrecimento saudável é um emagrecimento lento. As pessoas demoraram, às vezes, 10, 15 anos para obter um peso e querem perder ele em um mês, né? Então, isso já é a primeira coisa inadequada. Então, para a gente perder um peso de forma saudável, ele tem que ser lento e contínuo, né? E comendo coisas saudáveis, adequadas. Porque não adianta a gente querer perder aquele peso rápido, chegar aqui e querer perder 3 quilos numa semana. Vai perder água, vai perder músculo e um pouquinho de gordura. Começa por aí. Segundo, né? Geralmente não está se alimentando das coisas adequadas. Se é uma dieta muito restritiva, vai faltar vitamina, vai faltar minerais, vai ter problemas de cálcio, de ferro, de uma série de minerais que vão dar consequências mais adiante. E o principal, uma dieta muito restritiva e muito rápida de perda de peso, ela não é sustentável a longo prazo. Né? A gente faz por um tempo e cansa, não aguenta mais, quer comer aquelas coisas que gosta. Então, assim, o que é um modo de emagrecimento saudável? Lento e contínuo, onde a gente faça por aquilo que todo mundo já ouviu 1000 vezes falar, mas é a realidade: educação alimentar, mudança de estilo de vida, é se movimentar, é comer coisas saudáveis. Aí vem aquela fala, né? Ai, mas então é muito chato, porque tudo que eu gosto eu não posso comer. Né? Só posso comer as coisas sem graça, comer alface. Não, gente, sabe, uma alimentação balanceada, bem feita, bem organizada para o seu estilo de vida, a gente pode comer tudo o que gosta. E a gente tem que pensar numa alimentação adequada, não como uma restrição, e sim como uma adição. No sentido de que, por exemplo, a receita que nós vamos fazer hoje. A gente não tem que pensar que eu não posso comer, por exemplo, uma geleia, porque tem muito açúcar. Não, eu tenho que pensar que eu vou experimentar uma pasta de castanha docinha, que é uma delícia. E eu não vou sentir falta daquela geleia que é puro açúcar. Então, a gente tem que pensar numa alimentação saudável para perda de peso com agregar nutrientes. Primeira questão, variabilidade. Né? A gente não pode fazer uma dieta em que tu vai perder peso, mas tu vai comer a mesma coisa de meio-dia, de tarde, de noite, dieta da sopa. Comer mesmo de manhã, de tarde, de noite. Gente, o que é isso? Vai faltar nutrientes, não é saudável. Então, assim, variabilidade. Muita fruta, verdura, né? Muitas coisas frescas, nada de processados, né? Cheio de corantes, aromatizantes, produtos químicos que vão deixar o nosso organismo sobrecarregado, em ter que detoxificar tudo isso, né, em vez de funcionar direito. Então, nós temos que fazer com que o nosso organismo funcione bem, nós temos que dar energia para ele nos momentos que ele vai gastar, nós temos que dar refeições leves no momento que ele não vai gastar. Nós temos que fazer essa... Porque aí a pessoa emagrece sem sentir fome, sem achar que está de dieta. Até porque no momento em que a gente faz uma alimentação continuamente boa e saudável, claro que aquele de vez em quando na pizzaria com os amigos vai rolar. Óbvio. Por que não tomar uma cervejinha de vez em quando no fim de semana com seus amigos, comer uma pizza? Mas é porque é o de vez em quando. Aquilo não pode ser a rotina, ele tem que ser a exceção. Né? Então não tem essa de então não vou mais poder comer o que eu gosto, que ruim. Não, vai comer o que gosta, só que vai descobrir novas coisas que vai passar a gostar e que são muito saudáveis. Esta é a base de um emagrecimento saudável, sem sacrifício, a longo prazo e que permaneça. Tudo que vem rápido, vai rápido. É isso aí.
Então vou te convidar, Lisete, pra gente conhecer a nossa cozinha e fazer uma receitinha rápida para um lanche rápido e gostoso. Exatamente, muito saudável. Vamos lá? Vamos! Bom, Lisete, o que a gente vai preparar aqui agora? Bom, então, como eu falei, o que é o grande problema de uma dieta low carb, por exemplo? As gorduras ruins, né? De que maneira a gente substitui gorduras ruins por gorduras boas? Então, por exemplo, o que nós vamos fazer hoje aqui? Uma maionese de abacate. Né? Porque a gente, como brasileiro, está acostumado a comer abacate somente de forma doce, né? Essa rica dessa fruta, que é tão rica em gorduras monoinsaturadas e de um ótimo perfil lipídico. Porém, a gente só come o quê? Creminho, ainda de preferência com leite condensado, né? Então, assim, de que maneira a gente coloca o abacate na nossa alimentação? Nós podemos pegar ele quando tá madurinho, assim, firme, cortar uma laminazinha, pôr por cima da salada, pôr por cima do pão, para comer no pão. E por que não uma maionese, uma pastinha pra gente comer ali naquele antipasto, ou servir com uma salada de acompanhamento, com um peixe como acompanhamento. Então eu vou mostrar como se faz uma maionese saudável de abacate. Claro, calórica, porque é a base de gordura, então sempre com moderação, não é para comer à vontade. Mas assim, muito saudável, tá? Nós temos as gorduras boas do abacate, do azeite de oliva, tá? E mais limão, temperinho verde, cebolinha verde, então assim, pimenta, né, que é extremamente termogênica e saudável, tá? Então, aqui a gente começa com um abacate médio, já descascadinho, picado, tá? Aqui tem só o abacate aqui dentro, tá? Perfeito. Nós vamos colocar o quê? Alho, tá? Para um abacate grande, 2 dentes de alho, tá? Para um abacate pequeno, a gente pode colocar depende do tamanho do abacate e do gosto também, né? Da pessoa que gosta mais forte ou menos de alho, tá? Vamos colocar, então, um pouquinho de sal, tá? Sempre lembrando de usar o sal marinho, tá bom? Aqui, ó, é o sal marinho moído, porque esse é o melhor sal. Não precisa comprar sal rosa do Himalaia. Compra o sal marinho, que é baratinho e é o mesmo perfil de elementos, minerais, vitaminas, perfeitamente bom também. A mesma quantidade de sódio do que o sal rosa do Himalaia, e a gente usa o sal marinho na comida. Perfeito. Tá bom? Então, sal, pimentinha. Para esta aqui, eu gosto de usar pimentinha em molho. Essa aqui é só uma pimentinha vermelha que tá em óleo e vinagre um pouquinho, tá? Ela não é industrializada. Mas eu boto algumas gotinhas porque ela é bem forte. Depois podemos ajustar. Só pra dar um gostinho. Tá? Então, sal, pimenta, alho, suco de um limão. Aqui eu tenho um limão desse tamanho que foi espremido, um suco de limão, tá? E aqui a gente vai colocar mais ou menos para esta quantidade de abacate, o equivalente, aqui eu tô fazendo mais ou menos, tá? O equivalente a uma meia xícara de óleo, tá? 1/3 de um copo. Uma meia xícara que seria para um abacate médio, tá bom? E agora a gente vai bater. Como é uma mistura sequinha, cremosa, a gente vai ter que fazer aquele esquema de bater um pouquinho, parar a mistura com a colher, e vai ficar um creme maravilhoso, tá bom? E eu vou colocar também, para bater, um pouquinho da cebolinha verde, aquela cebolinha compridinha, picadinha, tá só a cebolinha verde picada aqui. Isso aqui depende também do paladar de cada um. Se quiser colocar no final para deixar os pedacinhos, depois do creme pronto, pode colocar. Sim. Se não, pode colocar ali e bater junto para já dar o sabor e a cor. Tá? Maravilha. Então a cebolinha é a gosto. A gosto, quanto quiser, quanto gostar. Se preferir colocar salsa também pode. Eu gosto muito da cebolinha, tá? Então... É uma maionese de abacate. Dependendo do liquidificador, ele fica mais lisinha ainda, tá? E agora, a questão é realmente o paladar,
tá? É ajustar, provar se gosta com um pouquinho mais de sal ou não. Se tem problema de hipertensão, não bota muito sal, por favor, né? Usa um sal de qualidade, tá? Se quiser botar um pouquinho mais de azeite, se quiser botar um pouco mais de pimenta, botar o temperinho, como eu disse agora, assim, no final, para ficar os pedacinhos. Isso tudo é de acordo com o paladar de cada um. Mas aqui nós temos uma maionese. Aqui eu tenho, olha a ideia de um carboidrato de excelente qualidade. Fininho, cheio de sementinhas. Aqui, ó, sementinhas de linhaça, integral. Por que não? É verdade. Né? Tá? E com uma maionese de abacate, que eu faço questão que tu Que prove. maravilha! Olha só! Você é a primeira a provar essa receita maravilhosa? Muito bom! E agora a gente pode usar e abusar dessa receita aqui para várias outras. Essa, como eu falei, essa maionese é uma coisa que ela fica na geladeira por bastante tempo, tá? Bate bem, né? Deixa bem cremosinha. Fica na geladeira, num vidro assim, fechado. E tu pode usar, como eu disse, fez um peixe assado, coloca uma colherinha daquele maionese de abacate por cima. Uma salada, em vez de encher de sal e vinagre, bota um pouquinho dessa por cima. E aí entra uma outra dica, gente, de que maneira a gente acrescenta sementes na nossa alimentação e oleaginosas. Porque o que são as gorduras boas, né? Onde são as fontes das gorduras boas? As gorduras boas estão no abacate, no azeite de oliva, que todo mundo conhece, nas castanhas, né? Uma castanha de caju, então, tá? Perfeito. Nas castanhas, todas as castanhas, né? E também nas sementes oleaginosas que nós temos aqui, por exemplo, aqui eu tenho semente de girassol, semente de abóbora, semente de linhaça, gergelim, é um mix de sementes chia, gergelim branco, gergelim preto. Faz uma saladinha, joga ali. Isso aqui é assim, ó, é uma granolinha salgada que a gente chama, que é o quê? Eu faço da seguinte maneira, eu coloco em torno de 100 gramas de castanhas. Aqui eu tenho castanha de caju picada, nozes picadas, a castanha da preferência, tá? Em torno de 100 gramas. E umas 300 gramas de semente. Claro, isso é para dar mais do que essa quantidade, pode reduzir a receita, tá? Umas 300 gramas de sementes variadas também, né? Eu adoro essa verdinha, que é a de abóbora, né? Tem essa criptazinha aqui também, ó, que é de girassol, né? Então, essas sementes são maravilhosas e a gente come da crocância. Então, colocar por cima da salada, colocar essa pastinha no pão e colocar uma sementinha, depois tu vai provar, tá? Então, assim, as 300 gramas de semente, as 100 gramas de castanhas e temperos a gosto. Pode colocar sal ou nem precisa colocar sal. A questão é ervas. Eu gosto muito do chimichurri sequinho, que é o quê? Pimenta vermelha, alho desidratado, orégano, salsinha desidratada. Essa mistura de ervas eu coloquei aqui. Pode colocar curry, páprica, cúrcuma, a especiaria que gostar, o que for do seu paladar. Coloca essas especiarias e temperos, pimentinha, né? Uma leve umedecidinha de azeite de oliva só para colar o temperinho. Coloca isso numa assadeirinha e faz no forno ou na fryer, na fritadeira sem óleo. Tu pode botar ali 2, 3 minutinhos, dá uma mexida, bota mais 2, 3 minutinhos, mexe de novo, sabe? Então assim, até ela ficar torradinha. E isso aqui dá uma crocância na salada. Sabe como que nós gostamos lá em casa? No arroz. Olha! Um prato que tem um acompanhamento, um arroz puro, tradicional, que no caso eu não uso branco, né? Eu uso um arroz integral, mas aquele branco integral, no caso, né? O longo, tá? Quando usa o arroz integral, coloca essa sementinha por cima, mistura no arroz, dá crocância, dá sabor, delícia. sabe? No arroz cateto, no arroz integral, ou até mesmo no arroz branco, para quem não come arroz integral, é uma maneira de estar aumentando fibras e sementes e qualidade de nutrientes nesse arroz branco. Muito legal, né? Então, as sementes. E aqui eu tenho uma coisa maravilhosa. Isto aqui se chama requeijão de castanha. Eu vou mostrar essa textura aqui para vocês. Isso aqui, como que eu fiz, tá? Eu fiz em casa, hoje de manhã, tá? E trouxe para cá. Na realidade, o que eu tenho aqui são 250 gramas de castanha. Esta castanha aqui, ó. A castanha de caju natural, não é aquela torrada nem salgada, é a crua, natural, tá? Sim.
Então, a gente compra nessas lojas que tem castanhas, coisas a granel, assim, tu acha bastante dessa castanha natural. Então, eu botei 250 gramas, que dá exatamente esse vidro aqui, desses vidros de conserva, né? Cheio. Água, temperatura ambiente, fecha e deixa ali por pelo menos 12 horas. A castanha tem que hidratar, tem que ficar macia e hidratar com água, tá? Sim. E assim, se for um dia muito quente, deixa na geladeira. Se não agora, que era inverno, deixei fora da geladeira. Pelo menos 12 horas, tá? De 12 a 24. Essas aqui ficaram 12 e deu perfeitamente, tá? Depois é apenas pegar aquelas castanhas com a aguinha do molho e bater no liquidificador. Só. E eu tenho este requeijão de castanha. Olha só, tá? Gente. Se tu provar aqui, tu vai perceber que ele é docinho, porque ele tem só o sabor da castanha. Olha só. Tá? E tem uma textura maravilhosa. Mas ele pode ser doce ou salgado, né? Então existe a versão doce que, como eu disse, para quem não tem nenhum problema com a questão de peso, de diabetes, faz atividade física, vai ser pré-treina, botar um pouquinho de açúcar mascavo aqui, pode. Se não, uma maneira saudável de adoçar isso é coloca umas passas junto aqui para hidratar e bate junto, vai deixar ele docinho. Gente, mas bater com uma banana madura, fica uma geleiazinha, como a gente chama os alemão, né? Delícia, fica gente. Uma geleia maravilhosa para pôr no pão. E aí se faz a versão doce, né? E agora eu vou fazer aqui também, na mesma linha da salgada, a gente coloca um pouquinho de sal marinho, né? Um fiozinho de azeite, tá? E bastante cebolinha verde. E mistura. Nós temos um requeijão de castanha salgado que fica maravilhoso, tá? Então, por que a gente precisa passar no pão margarina? Por que a gente precisa passar manteiga, que é uma gordura saturada? Como eu sempre digo assim, eu não sou contra comer as coisas que gosta de vez em quando. Então, claro que se gosta de uma manteiguinha, vai comer uma manteiguinha lá de vez em quando, mas não vai fazer a manteiga todos os dias em grande quantidade no seu pão, porque ela é inflamatória, né? E isso aqui não, é anti-inflamatória, um perfil de lipídios maravilhoso, excelente para combater colesterol e muito gostoso. Muito saboroso, né? Ao meu gosto, gente, vou falar bem puro, né? Puro, é muito, muito gostoso e ao meu gosto é muito melhor que a manteiga, que a margarina que a gente tá acostumado. Com certeza. Sério, é muito bom. Mas então, por isso que eu disse que a gente tem que considerar uma alimentação saudável não como restrição, mas como introdução, se abrir para novos sabores, novos paladares. Agora tu vai provar, ó, ela aqui tá sendo a degustadora, tô colocando ela aqui, né? E ai de dizer que não tá bom, né? Ó, a salgadinha. Muito bom, olha só. Vamos lá. Muito bom. Muito bom, né? E da mesma forma, então, aqui ainda temos da purinha, que vamos colocar aqui também depois para consumirem a pura. Ou, como eu disse, pode colocar, quem não tem nenhuma restrição, pode colocar um pouquinho de melado, um pouquinho de mel, um pouquinho de açúcar mascavo, ou simplesmente adoçar batendo passas hidratadas juntos, que deixa bem docinho, ou tâmaras também. Muito bom. Gente, uma delícia. E é muito fácil de fazer. Muito. A gente pensa muitas vezes, meu Deus, para fazer uma delícia diferente e saudável, a gente vai gastar muito, né? E levar muito tempo na cozinha, mas olha só. Sim, e vai ser ruim, né? Porque tudo que é saudável vai ser ruim, não vai ter aquele gosto gostoso. O preconceito de o que é saudável não ser saboroso. E não precisa ser assim. Muito bom. Ah, Elisete, adorei. Muito bom, gente. Obrigada por estarem conosco. E mais interessante, então, quem quiser consultar com a Elisete está atendendo agora no nosso grupo Mediari, na nossa clínica. Podem entrar em contato conosco nos telefones abaixo ou vir até a nossa sede, conhecer um pouquinho nosso espaço e agendar a consulta com a nossa Nutri Elisete.